E agora a lei de Ohm, todos nós já ouvimos falar, no secundário ou mesmo no básico, mas agora em termos de eletromagnetismo, a lei de Ohm normal, que usamos em teoria de circuitos, é que o potencial V é igual a RI. E normalmente o potencial é constante, a intensidade é constante e calculamos a resistência como o potencial a dividir pela intensidade. Só que agora o potencial pode variar. Qual era a definição do potencial? Era o integral de caminho do campo elétrico. E a equação para a intensidade que nós temos agora é que é o fluxo do vetor densidade de corrente. Então, uma definição muito mais geral é usando o facto que J é igual a sigma C vezes o campo elétrico, a intensidade vai ser dada por 1 sobre o integral, o J é sigma C vezes o campo elétrico, interno de N ds. Então, a definição mais geral seria a resistência, que é o integral de caminho do campo elétrico a dividir pelo fluxo de sigma C vezes o campo elétrico interno de N ds. Em princípio, tendo o campo elétrico, conseguimos calcular a resistência. Devido a esta relação entre o J e o campo elétrico, é que conseguimos arranjar uma equação tão simples que envolvia apenas o campo elétrico e a geometria. Por isso é que também se chama esta equação lei de Ohm. Ou também podemos chamar lei de Ohm generalizada, porque dá a relação entre a intensidade e o campo elétrico, de tal maneira que conseguimos calcular a resistência de uma maneira simples. Mas agora, aplicando isto a um caso geral, esta podemos chamar lei de Ohm na forma integral. Basta calcular dois integrais e temos a resistência. Lei de Ohm na forma integral. O que é que nos falta calcular? Vamos, por exemplo, ver no caso em que o campo elétrico é constante ao longo de uma superfície. Então, temos, se eu tiver um cilindro em que o J é constante aqui ao longo da superfície, vou ter que J é igual a sigma C vezes G na mesma, vou ter um dado comprimento L que ele percorre. Então, o integral de caminho do campo elétrico, como o J é constante ao longo da superfície, o E também vai ser constante, e neste caso vou ter apenas o campo elétrico vezes o caminho. Porque agora tenho um campo elétrico constante, estou a assumir que isto é tudo ideal, e tenho um campo elétrico constante ao longo do meu cilindro. Da mesma maneira, o fluxo do campo elétrico vai ser igual ao campo elétrico vezes a área. Então, como é que fica a minha resistência no caso deste cilindro perfeito? Fica campo elétrico vezes caminho a dividir por sigma C vezes campo elétrico vezes a superfície. E os campos elétricos cortam. Então, neste caso, no caso de um cilindro condutor, tenho que a resistência é igual à altura dele a dividir por sigma C vezes S. E era uma equação que nós estávamos à espera. Se eu aumentar a distância que o campo elétrico percorre, ou seja, se eu tiver um fio de cobre e esse fio for muito grande, temos aqui o L aumenta, a resistência também vai aumentar. Quanto maior for o tamanho do fio, mais aumenta a resistência. Da mesma maneira, se for mais condutor, vai diminuir a resistência do próprio fio. E se a superfície aumentar, vou ter mais eletrões a fluírem, tenho uma resistência menor. E se nós aplicarmos isto ao caso de um condutor esférico? Um condutor esférico é o caso de eu ter uma superfície grande R2 e uma superfície mais pequena R1. E neste caso tenho duas esferas e chamamos a este caso um condutor esférico. Este condutor esférico vai criar um campo elétrico entre R1 e R2, mas dentro de R1 nós já vimos que dentro dos condutores não há campo elétrico. Então eu vou definir
um raio entre R1 e R2, a que eu chamo R pequenino, tal que o R está entre R1 e R2. Neste caso, vamos calcular qual era a resistência deste condutor esférico. Primeiro, tenho que calcular o campo elétrico. O campo elétrico é o campo elétrico dado pelo condutor interior, porque tinha que o fluxo do E é igual à carga sobre epsilon zero. Então, mas estas são as cargas interiores. E a minha superfície é esta superfície de raio R, que é uma superfície esférica, e as cargas interiores são apenas as cargas pertencentes ao condutor com raio R1. Ou seja, o campo elétrico vezes a superfície, e o campo elétrico neste caso vai ser constante ao longo desta superfície de raio R, porque o campo só depende de R, vezes a superfície, que é 4πr ao quadrado, é igual às cargas interiores a dividir por epsilon zero, que é a carga do condutor R1. Então o campo elétrico criado vai ser Q sobre 4π epsilon zero R quadrado, tal como já tínhamos visto para o caso de uma esfera eletrizada. E agora, falta-me calcular qual é o integral de caminho do campo elétrico. Ou seja, qual é o trabalho do campo elétrico desde R1 até R2. Vou andar ao longo de uma superfície de um caminho em R, no caminho radial, integral entre R1 e R2, e o campo elétrico é Q sobre 4π epsilon zero R ao quadrado, e o caminho é em dr. Tudo isto é constante, Q sobre 4π epsilon zero é constante, falta-me integrar 1 sobre R quadrado dr. E nós já tínhamos visto que o integral de 1 sobre R quadrado dr entre R1 e R2 é igual a menos 1 sobre R entre R1 e R2, ou seja, vai ser menos 1 sobre R, ou seja, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Então fica R1 menos R2, com menos ali atrás fica R2 menos R1, dividir por R1 e R2, reduzindo ao mesmo denominador. Isto são só contas, não vale a pena gastar muito tempo nelas, que são simples de fazer, e está aqui a dedução. Então isto vai ficar Q sobre 4π, Q sobre 4π epsilon zero, vezes o integral de 1 sobre R quadrado. Nós já vimos que ia dar R2 menos R1 a dividir por R1 vezes R2. Ok. Este é o meu integral de caminho do E que vai ficar no numerador da resistência. Falta-me agora calcular a intensidade, que é o que está no denominador da resistência. Se eu tiver um dado fluxo, este é o integral de caminho do E. Ou seja, que é a diferença de potencial. Só para relembrar. Então, se eu tiver um dado campo elétrico deste género, o campo J, como é proporcional ao campo elétrico, também vai ser dado pela mesma direção. Ou seja, o J só depende de R. Então a intensidade, que é igual ao fluxo do J, ao longo de uma superfície de R, o J é constante. Então fica o J nessa superfície R vezes a área dessa superfície, que é 4πr ao quadrado. Aqui não fizemos o integral em torno deste volume. Nós queremos é ao longo da superfície onde estamos a integrar. Esta superfície tem raio R e tem área 4πr ao quadrado. Mas J é igual à condutividade vezes campo elétrico, ou seja, nós temos o campo elétrico, que é condutividade vezes a carga a dividir por 4π epsilon zero R ao quadrado. Se eu puser aqui, fica σc carga sobre, vou pôr assim, 4πr ao quadrado, epsilon zero deste lado, vezes 4πr ao quadrado, e os 4πr ao quadrado cortam. Então tenho que a intensidade, neste caso, é dada apenas pela carga do condutor interior, vezes a condutividade a dividir por epsilon zero. E esta é a minha intensidade. Tendo a intensidade e a diferença de potencial, fica agora fácil calcular a resistência. A resistência não é mais do que V sobre I, diferença de potencial a dividir pela intensidade, ou seja, Q sobre 4π epsilon zero R2 menos R1 a dividir por R1 vezes R2,
a dividir pela intensidade. Se fica a dividir, fica ε0 em cima, a dividir por carga vezes σc. E as cargas cortam. Cortam aqui. Então a resistência é nada mais nada menos do que ε0 a dividir por σc. Eu estou a admitir que este meio não é um dielétrico, estou no vácuo, é ε0, vezes... os ε0 também cortam, esqueci-me aqui. Fica 1 sobre σc, cortou mesmo aqui o ε0. Depois 1 sobre 4π, R2 menos R1, a dividir por R1 vezes R2. E se nós nos lembrarmos que a capacidade de um condensador esférico é dada por 1 sobre capacidade do condensador esférico é dada por 4π vezes ε0 R1 vezes R2 a dividir por R2 menos R1. Eu agora vou apagar para isto não ficar tão confuso. Já posso apagar isto tudo por aqui. Tenho a capacidade do condensador esférico. Isto é um dos exercícios que temos a fazer. Este não está nas aulas teóricas, está só na resolução de exercícios. Então, a capacidade do condensador esférico é dada por isto. Não vale a pena aqui deduzir que ia levar mais do que o tempo necessário. Então, este 1 sobre 4π R2 menos R1 a dividir por R1 vezes R2 não é mais do que ε0 a dividir pela capacidade. O que é que eu fiz? Pus o 4π a dividir. R1, R2 sobre R2 menos R1 a dividir. E a capacidade a dividir. E fiquei com esta expressão. Que é exatamente isto que temos aqui na resistência. Ou seja, a resistência no condensador esférico é igual a 1 sobre σc vezes ε0 a dividir pela capacidade. E este é um dos resultados fundamentais, que resistência vezes capacidade é igual ao ε a dividir por σc, se isto tivesse um ε diferente de ε0. E isto é visto em muitos casos. Por exemplo, no condensador plano, se eu fosse fazer exatamente a mesma coisa, tinha também que a resistência vezes a capacidade ia dar ε sobre σc. E vamos ver no vídeo a seguir de onde é que vem este termo, que está presente em muitos condutores, que têm unidades. As unidades de RC são unidades de tempo.